alegria poder estar novamente nessa igreja que considero a minha igreja aqui em São Paulo, viu? Faz 4 anos que o Senhor me trouxe para pregar nessa igreja e ela ficou no meu coração como família. Aprendi a amar pastor Daniel, irmã Andréia, o Benjamin, o Pedro, como da família, e daí depois veio toda a família da irmã Andréia, a mãe do pastor Daniel, né? E vai apresentando o resto da família e vai ficando tudo família. E eu estou tão feliz de estar com vocês nesta oportunidade e podermos sentir de perto a glória do Senhor neste lugar. Deus abençoe a todos os obreiros do Senhor, os irmãos que também estão aí acompanhando, meu respeito a todos esses servos do Senhor. Que Deus abençoe esse conjunto tão abençoado, essas meninas tão maravilhosas cantando aqui, esse conjunto tão lindo, que Deus continue usando vocês, porque vocês fazem com excelência para o Senhor. Minha gratidão a Deus pela vida do meu esposo, esse amigo, companheiro, intercessor do meu ministério, e eu louvo a Deus pela vida dele, e para mim é uma honra poder estar ministrando, sabendo que eu tenho alguém aqui do meu lado intercedendo por mim. Isso me deixa muito mais tranquila, glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor, porque Ele permitiu a gente poder estar com os irmãos desde ontem. Pela minha agenda não teria possibilidades. Eu falei para o pastor Daniel que a gente ia chegar hoje à noite, já mais tarde, só poderia estar amanhã e domingo. Mas o Senhor sabe do desejo do meu coração. Quando é conferência ou seminário de mulheres, retiro, eu gosto de estar desde o primeiro dia, porque eu gosto de sentar para ouvir também. É maravilhoso a gente ser ministrado pelo Senhor. E eu estava orando e o coração assim ardendo de vontade, mas eu dou aula em Joinville, na nossa escola de mulheres, e eu dou aula 4ª noite, tinha aula 5ª tarde, e eu falei, Jesus, quebranta o coração das outras professoras, eu vou pedir para elas, e tu não deixa elas dizer não para mim, Jesus. E aí pedi para a missionária Viviane, ministra para mim na 4ª noite, para as mulheres, você está em Joinville, deixa comigo, Sarinha, pode ficar tranquila que eu vou ministrar para você. Aí falei com a outra professora, Cida, ministra para mim na 5ª tarde, mano, a mulherada está esperando uma professora e eu quero muito ir para São Paulo, vai na paz, mana, que eu vou lá ministrar para ti. Eu digo, marido, vamos arrumar a mala agora e vamos pegar a estrada. E saímos na 4ª-feira de Joinville, e pela graça de Deus pudemos estar já ontem na abertura, onde Deus falou de forma extraordinária. Eu fui muito ministrada e abençoada pelo Senhor, e eu sei que hoje Ele tem uma porção linda e maravilhosa para distribuir, e amanhã tem mais outra, e eu vou ficar até domingo, então domingo vai ter mais outra aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus abençoe vocês, minhas preciosas princesas, rainhas do Senhor que aqui estão. Eu prego para vocês como quem ministra para amigas, sabe? Bem à vontade, eu sinto que eu estou na minha igreja aqui, e eu tenho muita liberdade com vocês, e eu sei que Deus tem algo lindo para fazer aqui. Uramai andoia hahasikandai, chumandai andoriai. Essa noite tem tudo para ser uma noite sobrenatural. Demanda hasuimendai. Este lugar está propício para milagres aqui nesta noite. Há uma atmosfera de milagre aqui nesta noite. E eu estou crendo que gente que entrou aqui com uma causa impossível, Deus vai entrar nesta causa nesta noite e vai mudar situações. Porque o nosso Deus é grande, é poderoso e Ele tudo pode. Abra comigo a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 29. E o verso 21 a seguir. Gênesis, capítulo 29. E o verso 21 a seguir. Aleluia. Se você achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 29 e o verso 21 que diz assim. E disse Jacó a Labão: dai-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu me achegue a ela. E então ajuntou Labão os seus varões daquele lugar, fez um banquete,
E aconteceu que, caindo a tarde, tomou Leia, sua filha, ou Lia, sua filha, e trouxe-a, e ele entrou a ela. E Labão deu por serva a Zilpa, a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho eu te servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então daremos também a outra, pelo que me servirás mais 7 anos. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu por serva a Bila, por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Amém? Sente-se adorando o nome do Senhor. Amadas irmãs, irmãos que estão aqui, quando pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, eu vinha pedindo uma palavra porque achei que ministraria amanhã. Mas os propósitos do Senhor são sempre maiores que os nossos. E hoje o pastor e a pastora me pediram se podia ministrar hoje. E eles souberam pedir com um jeitinho muito especial. Me levaram num restaurante muito bom. Então, fica quase impossível a gente dizer não, né? Tem que ter sabedoria, e sabedoria eles têm de sobra. Brincadeiras à parte, a irmã Andréia me explicou que muitas irmãs talvez não vão conseguir estar amanhã, que não são dessa congregação, e ela queria que eu ministrasse hoje, e eu falei: pastor, a gente está aqui para servir, né? Então já me leva para o hotel, que agora eu vou ter que botar a cara no chão e pedir logo o revelamento para hoje. E ao chegar ao hotel, fui falar com o Senhor, e Deus me revelou essa palavra. Eu digo Deus me revelou porque toda pregação, antes de eu pregar, o Espírito Santo precisa pregar ela para mim. Porque se não fizer efeito em mim, como é que eu vou pregar com sinceridade e autoridade para a sua igreja? E essa tarde o Senhor ministrou ao meu coração de uma forma muito especial esse texto, que é muito conhecido, que eu já li, já reli algumas vezes essa história, mas nunca preguei sobre a história de Lia. Então, essa é uma mensagem de Deus para hoje, para nós, para você que veio aqui. E o Senhor me deu um tema, enquanto estudava mais uma vez esse texto, e anotava algo que o Senhor me dava nessa tarde. E Ele me disse: você vai falar, o tema é de princesa decepcionada, a rainha respeitada. De princesa decepcionada, a rainha respeitada. É o tema que nós vamos abordar aqui nesta noite. Todas vocês que são leitoras de Bíblia, e eu creio que prego para mulheres que amam a Bíblia e que lê a Bíblia, por isso vocês estão investindo em 3 dias de conferência aqui para ouvir Bíblia, a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso, porque chegou esse tempo na nossa geração, de mulheres que amam a palavra, de mulheres que querem Bíblia, de mulheres que querem ter profundidade na palavra de Deus. Vocês conhecem a história tão linda, e que alguns já saiu filme, uma maneira mais romanceada, das 2 irmãs Lia e Raquel. Vocês conhecem a história de como Jacó se encontra com Raquel lá no poço, de como ela dá água aos seus camelos quando ele vem peregrinando da sua terra para se chegar à casa de seu tio Labão. Vocês conhecem a história de que Jacó se apaixona à primeira vista por quem? A paixão de Jacó é por Raquel, não é por Lia que ele se apaixona. E os textos, os versículos que antecedem ao que nós lemos, o verso 29 e 16, 17, 18 fala das filhas de Labão, e diz que
a Lia era uma mulher que ela não chamava atenção pela sua beleza exterior. Ela tinha o nome Lia no original, já quer dizer alguém cansada, ou alguém que foi enfraquecida pela enfermidade, por alguma doença. E ainda a Bíblia vai fazer referência que ela tinha os olhos tenros. Algumas traduções diz que ela tinha um olhar cansado, outra tradução diz que ela tinha o olhar baço, ou seja, um olhar sem expressão, um olhar sem brilho. Ela possuía talvez uma dificuldade visual, algo que quando olhasse para os olhos dela, as pessoas não tinham muita vontade de fitá-las nos olhos. Isso era considerado um defeito físico para aquela época. Os olhos como anuviados, os olhos embaçados, os olhos tristonhos. E ela era uma moça que aprendeu a viver à sombra da sua irmã Raquel, porque Raquel, a Bíblia diz que ela era muito bela, ela era muito formosa vista. E já que, me perdoe os irmãos que vieram, mas a psicologia diz, né, que o homem é mais atraído pelo que vê. O Jacó bateu os olhos na Raquel e se engraçou com a Raquel, fazendo jus a esse dizer, né? Ainda bem que o Senhor não é assim, porque senão aquelas mais que não são tão assim, como é que eu posso falar um negócio desse? Bem dotadas de beleza física, nunca ia casar. Mas Deus é tão bom que também tem um dizer que diz que o amor é cego, louvado seja Deus. E depois que a gente se apaixona e ama, não vê mais defeito. Coisa mais linda. Se torna o homem mais encantador da face da terra. Se torna a única mulher mais linda da face da terra. Isso é coisa de Deus, vocês acham que não? Isso é coisa de Deus trabalhando pela gente. Porque a verdadeira beleza está nos olhos de quem vê. O que é belo para um pode ser horrível para o outro. Mas se você achou que é belo, está tudo certo. Glória a Deus, continua achando que é belo. Deus sabe trabalhar. Mas a história da Lia, ela não é uma história que tem um começo bonito. E, além de tudo, ela é filha de um homem que era mestre na arte de enganar pessoas. Se a gente pode aprender algo na história de Labão, é que ele não perdia a oportunidade de tirar proveito de alguém. O fato é que ele é tão mesquinho neste sentido, ele é tão miserável de emoções nobres, de sentimentos nobres, que ele vai usar a própria filha num dos seus esquemas mais ardilosos para enganar o até então ingênuo Jacó. A Bíblia diz que ele vai tratar com Jacó, quando Jacó fala do seu amor por Raquel, que Jacó deve servi-lo por 7 anos, e depois dos 7 anos ele lhe dará Raquel por esposa. Esse é o trato. Mas no dia que Jacó chega e pede a sua esposa, escute, a Bíblia diz que ele chama os homens da cidade, ele vai fazer um banquete. Por certo, eles vão ficar meio alegres pelo vinho e embebedados. E ao cair da tarde, ao anoitecer, ao invés de levar para a tenda de Jacó a Raquel, ele vai levar sua filha Lia. Eu fico imaginando toda a situação que vai culminar neste ato. Visto que naquela época era uma sociedade patriarcal, o pai dava ordem e acabou-se. O constrangimento de Lia. E enquanto falo essa mensagem, eu sei que as meninas, irmãs que me ouvem aqui, pode ter um entendimento muito maior do que os irmãos. Me perdoe a franqueza, mas mulher sente como mulher. Era com Raquel que Jacó trocava olhares apaixonados durante o dia de trabalho. Era com Raquel que ele sonhava. E você acha que a Lia não percebia isso? Toda mulher percebe isso. Toda mulher percebe isso. Ela só faz de conta que não vê, mas ela percebe, né? Existe um tratado aí que fala que o homem tem a visão muito mais longa, de alcance, né? E a mulher na circunferência, né? Ao redor.
né? E por isso que um homem, quando olha um negócio, ele vira a cabeça. Não vou nem dizer o que vocês sabem. As mulheres não é que não olham, é que elas não viram a cabeça, né? A visão dela é ampliada assim. A Lia percebia tudo isso, ela não era boba. Chega o dia da festa, tudo está preparado, o Jacó está esperando a Raquel, o amor da sua vida. No entanto, quem entra na sua tenda não é Raquel, é Lia. Você pode imaginar o constrangimento dessa mulher? Você ser forçada a entrar num lugar que você sabe que não é benquista, que você sabe que não estão esperando por você, que não é você que eles querem. Tudo isso acontece, ela entra, Jacó se achega a ela, eles passam a noite junto. E no outro dia, quando clareia o dia, quando passa todo o efeito da festa, ele abre os olhos e vê que ao seu lado está Lia, ao invés de Raquel. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas a gente pode imaginar o olhar de Jacó para Lia. E um olhar, às vezes, fere mais do que um caminhão de palavras. Por isso a gente precisa ter um olhar tratado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a mulher de Deus, o homem de Deus, tem que ter um olhar santo e que produz vida na vida das pessoas. Não um olhar de acusação, um olhar de desprezo e um olhar que mata. Tem pessoas que não falam, mas o seu olhar mata. Tem pessoas que não verbaliza, mas o seu olhar fere, o seu olhar desaprova, o seu olhar condena. Eu fico pensando nessa questão de olhar que para mim é muito forte. E quando penso nisso, eu me lembro do olhar de Jesus para Pedro. Aquele dia que Pedro o negou, aquele dia que Pedro esbravejou e disse: eu não conheço esse homem. E lá de dentro do sinédrio, onde Jesus estava, a Bíblia diz que ele se vira e olha lá para o pátio. O olhar de Jesus alcança o olhar de Pedro. E eu tenho certeza que não foi um olhar de acusação, mas foi um olhar de amor, foi um olhar de ternura, foi um olhar de pai. Porque a Bíblia diz que quando o olhar de Jesus alcança o olhar de Pedro, ele corre e vai se esconder, ele chora amargamente e se arrepende do que fez. Permita nesta noite, Mindoriasai, enquanto o Espírito Santo ministra essa palavra para nós, que o seu olhar seja curado, que o seu olhar seja tratado, que o seu olhar seja um olhar de uma princesa, de uma rainha que representa Cristo nessa terra. Eu imagino o olhar que Lia recebeu, de total desprezo e desaprovação, e parece que eu posso ver o Jacó saindo furioso da tenda, se ajeitando ainda, indo em direção a Labão, e dizendo para ele: o que tu fez? Deixa eu parafrasear na nossa linguagem hoje: onde é que tu está com a cabeça, camarada? Eu trabalhei por Raquel, tua filha, no entanto tu me mete na minha tenda, a Lia, tua outra filha. Era como se ele dissesse: eu não consigo entender como é que um pai faz um negócio desse. E o Labão, astuto como sempre, diz: não, olha, não se faz assim na nossa terra. Não se casa menor antes da irmã mais velha. Mas vamos fazer o seguinte: cumpre a semana dessa, fica com essa mesmo essa semana. Vocês podem imaginar se a Lia fica ouvindo essa conversa? Mulher adora ouvir uma conversa assim séria, né? Acho que quando Jacó sai meio desatinada, ela deve de... Você imaginou você ouvir um negócio desse da boca do seu pai? Fica com essa mesmo. Cumpre a tua obrigação com ela uma semana. Já que não dá para ter aquela, fica com essa mesmo. Palavras que matam, palavras que geram traumas para o resto da vida. Eu sei que tem gente aqui que já ouviu palavras parecidas ou semelhantes.
Ser comparado a alguém é a pior forma de humilhar uma pessoa. É a pior forma de aniquilar a identidade de uma pessoa. Por que você não é igual a sua irmã? Porque não é. Por que você não é igual a fulana? Por que você não é que nem? E às vezes a gente ouve isso de pessoas que a gente ama, que a gente respeita. E isso vai anulando a nossa identidade. Vai causando feridas profundas na alma, que a gente nunca fala, porque a gente tem vergonha até de mencionar. Mas hoje Deus te trouxe aqui. E o Espírito Santo me disse, enquanto ministrava essa palavra para mim: tu não vai mensurar, a maneira que eu vou usar a tua boca hoje. Mas eu vou criar uma atmosfera sobrenatural naquele lugar. E eu vou operar milagres tão extraordinários, que mulheres não sairão daqui do jeito que chegou. Tem coisas que tu nunca falou para ninguém, tu carrega por anos na tua história. Mas hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para arrancar essa dor da tua alma, para aniquilar esta palavra de desprezo e para restaurar a tua real identidade. A proposta daquele enganador maléfico é: fica com essa mesmo, faz a tua obrigação com ela por essa semana, e depois eu vou te dar Raquel também. Eu te darei também Raquel, e daí tu vai me servir mais 7 anos. Olha o enganador, aproveitador, usando as filhas para algo tão terrível. Naquela sociedade até era permitido que o homem tivesse mais do que uma mulher. Lembrando que essa sempre foi uma permissão de Deus, nunca foi a vontade diretiva de Deus. A vontade diretiva de Deus foi a união de um homem e uma mulher. Foi assim que ele fez lá no Jardim do Éden, na família original. Depois, pelos costumes dos outros povos, Deus acabou permitindo. Mas chega no Novo Testamento, Jesus vem pôr tudo no lugar e ele arruma esse negócio. Glória a Deus por isso. Ele bota as coisas no lugar, e o apóstolo Paulo vem e dá mais um aperto. E diz: quem quer servir ao Senhor, quem almeja fazer algo para o Senhor, seja marido de uma só mulher. Tá bom, meus irmãos? Já que vocês vieram aí. Glória a Deus. Porque Cristo veio para arrumar tudo aquilo que o pecado deteriorou. Aleluia. Veio resgatar a essência da verdadeira família. E Jacó vai fazer como o seu sogro quer, porque ele praticamente não tem escolha. E aí ele vai cumprir a semana de Lia. E depois ele vai ter a Raquel, que ele tanto ama, que ele tanto quer. Mas quando a gente olha para essa história, parece um caos absoluto. Uma coisa tão feia. Como é que uma coisa toda errada dessa, pastor Daniel, toda avacalhada, pode dar certo? Como é que um negócio que começa assim, tudo emaranhado, pode dar certo? Como é que uma coisa assim, tão absurda, envolvendo mentira, trapaça, engano, como que pode um negócio desse? Existe um Deus, aleluia, que está acima de todo conceito humano. Esse Deus que a gente conhece em partes, né? Porque a gente só vai conhecê-lo como Ele é naquele dia. Essa nossa mente finita não é capaz de absorver a grandeza desse Deus. E tem umas coisas que Ele faz que até escandaliza a gente. Não tem umas coisas assim que Deus faz, por exemplo: como é que pode, fulano, como é que... Pois é, pode, porque Ele é Deus, acabou. É que Ele não vê como eu e você vimos. Amandoriai andai. Ele é justo em todos os seus caminhos. Então a gente nunca vai conseguir entender como Deus faz as coisas por completo, não. Por absoluto, não. Não se iluda. Tem umas coisas que a graça produz que escandaliza a gente. Tem uns tipos de história assim que Deus perdoa e reconstrói, e a gente olha e fala: isso é uma injustiça.
que a gente é tão perito em julgar, a gente é tão bom nisso, mas a grandeza de Deus, Ele conhece passado, presente, futuro, Ele conhece as intenções do coração, Ele sabe o que a gente pretende falar antes que a palavra saiu da boca, Ele faz julgamentos mais limpos e corretos que alguém pode fazer. Ele olha para a história de Lia, e parece assim, às vezes você tem uma ideia de um Deus grande, poderoso, num trono, preocupado com as grandes coisas do universo, verdade. Mas eu acho incrível, irmã Andréia, os detalhes que Deus cuida, sabe? Eu acho extraordinário, com todas as pessoas daquele tempo, daquela geração, a vida acontecendo, tudo acontecendo, né? O Isaac lá longe de Jacó, a Rebeca e todo aquele povo, e daí Deus está olhando minúcias, detalhes do casamento de duas irmãs, está olhando a forma que aconteceu, e olha o que o texto diz, verso 30, e entrou também Jacó a Raquel, e amou a Raquel mais do que Lia. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Sabe o que esse texto sugere? Que na verdade as duas eram estéril, porque foi o Senhor que abriu a madre. Você está entendendo? As duas eram estéril, mas o Senhor olhou a situação, e a Raquel era amada, se sentiu amada, desejada. O Jacó era apaixonado por ela. Aí o Senhor olhou o desprezo da Lia, de escanteio. Sabe, deixa eu te dizer um negócio, porque eu já vou mostrar para você a sequência desse contexto, para você ver o tipo de relacionamento que Lia tinha com o Senhor. Ela já conhecia o Senhor. Ao momento que ela se sente desprezada, sabe, jogada de lado. Naquela época a mulher era valorizada pelos filhos homens que podia dar ao seu marido. Eu imagino a Lia olhando lá o Jacó todo querido, né, todo gentil, amoroso com a Raquel, e olhando para o céu e dizendo: bah, oh, Todo-Poderoso, será que tu tem alguma coisa para mim de bom nessa terra? Porque eu já não sou bonita igual a Raquel, né? Ela é a formosa, eu não sou bonita igual ela. Agora meu pai me enfiou meio à força nesse casamento, e o marido, bah, ele ama a Raquel, não é eu. Mas tu poderia ter misericórdia de mim. E o Senhor se inclina para esse detalhe. É a desprezada que o Senhor vai ao encontro, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. Camandarasturiai. Se fosse fazer uma seleção de pessoas para serem usadas nas mãos do Senhor, para ser porta-voz, para ser alguém que ministra, que é atalaia, eu tenho uma coisa para te dizer, eu tenho quase a certeza que 99,9% dos que são escolhidos, vamos falar do nosso tempo, do século 21, que estão aí, eu acho que 99,9% não teria chance alguma de ser escolhida por um olhar criterioso humano falando, humanamente falando. Eu com certeza não estaria nesse rol. Não. Se vocês conhecessem a minha história, da onde eu vim, não teria chance alguma. Mas a Bíblia diz que Ele escolhe justamente aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Ele escolhe justamente aquele que não tem, para mostrar que Ele tem, Ele pode, Ele faz. Então, se você se sente
A última pessoa no mundo que Deus possa ter algo especial na sua vida. Então, se você se sente alguém tão incapaz, tão pequena, tão assim, olhando para os outros, eu não estou nem falando de complexo de inferioridade. Eu estou falando da realidade, que às vezes a gente chega perto de umas pessoas, você vê umas pessoas pregar, você vê umas pessoas fazer, você olha e fala, meu pai do céu, com vontade de me esconder debaixo do banco. Você acha que eu não penso isso? Claro que eu penso também. Às vezes Deus me leva em lugares, porque Ele cria oportunidades que a gente jamais pode imaginar. Ele coloca a gente no meio de pessoas, e eu dou umas olhadas assim, né? E falo, meu Deus, é só a tua graça para mim estar aqui. Eu vou falar o que agora, Jesus? Daí vai umas pessoas, às vezes, né? A gente está em conferência, coisa assim. Nossa, abre a boca, eu falo. Depois disso eu vou pregar o que, meu Pai do céu? Mas aí eu lembro que Ele é tudo em todos. Mas aí eu lembro que quem faz é Ele, não somos nós. Mas aí eu lembro que quando Ele quer fazer também, se não tiver uma pessoa, Ele pega até um jumento e bota para pregar. Se Ele pode fazer um jumento pregar, imagina nós. Aí eu penso que Ele é grande, extraordinário, e que enquanto eu depender dEle, enquanto eu ser apenas vaso, enquanto eu atribuir a honra, a glória, o louvor para Ele, Ele se utilizará desse vaso de barro para fazer o que Ele quer. Aí o Senhor se agrada de Lia. Ele abre a madre, e ela vai engravidar, e ela vai ter um filho, e o filho homem. Mas escute, em toda a história de Lia, você vai ver que a decepção parece que persegue ela. Olha aqui para mim. Por isso que eu falei que o tema era princesa decepcionada, a rainha respeitada. Em toda a história dela, a decepção parece que está sempre batendo a porta. Primeiro ao se comparar com sua irmã, depois daquele casamento enrolado, a frustração de ter um pai enganador. Quando eu olho para a história de Lia, eu vejo que ela foi usada pelo pai, desprezada e invejada pela irmã, e rejeitada pelo marido. Você acha pouco isso para uma mulher só? Usada pelo pai como moeda de troca. Invejada, maltratada pela irmã. Puxa, era a irmã. Agora o pai coloca ela numa situação de serem rivais. A tua irmã, que é teu sangue, te maltratar, te humilhar, te invejar. A Bíblia vai dizer que Raquel sentiu inveja de Lia, porque ela gerava filhos e Raquel não. Desprezada, rejeitada pelo seu marido, que casou, mas não queria proximidade com ela. Decepções que são capazes de matar uma pessoa. Agora escute, olha aqui para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu ser realista para você nessa noite. Decepções fazem parte da vida. De vez em quando vai te pegar. As decepções fazem parte da vida. Mas o que você faz com elas é que vai determinar o seu triunfo ou a sua derrota. O que você está fazendo com as suas decepções? Olha aqui para mim. Qual tem sido as tuas maiores decepções, frustrações? Isso, fique bem quietinha mesmo, olhando para mim. Pense sobre isso. Qual tem sido a tua pior
decepção, tua pior frustração, qual tem sido? E o que você tem feito com ela? Essa decepção tem gerado amargura em você? Essa decepção tem gerado uma tristeza tão grande que cada vez que você lembra dela, você não tem vontade de fazer nada. Você não tem vontade nem de servir a Deus, você não tem vontade de desenvolver algum ministério, porque isso te machuca, isso dói, e você pensa que enquanto não resolver isso, não dá para fazer mais nada. O que você tem feito com as tuas decepções, com as tuas frustrações? Você pode se entregar a elas, você pode viver ela cada dia, chorar, fechar-se cada vez mais, não se abrir para novas oportunidades, porque você está decepcionada, frustrada, porque alguém te feriu, alguém te frustrou, ou você pode trazer ela aos pés do Senhor. Você pode trazer ela aos pés do Senhor, deixar nos pés dele e dizer: Senhor, eu vou esperar o teu tempo para tratar essa decepção, essa minha frustração. Mas enquanto eu espero, Senhor, eu quero desenvolver um relacionamento de gratidão por todas as outras coisas boas que o Senhor já fez na minha história. Eu quero entregar para Ti essas cinzas que está tirando o brilho da minha vida, que está ofuscando o fogo do Teu Espírito, porque o fogo não pode queimar onde tem um altar cheio de cinza. Quem tem fogão a lenha, quem lembra dos fogão a lenha, sabe que para fazer fogo novo, tem que tirar tudo a cinza, para colocar lenha nova, senão não pega fogo. Hoje vai ser noite de Deus tirar cinzas de altar, porque tem lenha nova chegando para aquecer e para trazer fogo novo do Espírito Santo. Te mandei a manduri mihai. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida nessa noite. Vire agora para alguém que está do seu lado. Vire. Segura a mão dela só por um minuto. Olha bem dentro dos olhos dela, com um olhar que produz vida. Diga para ela: ô amiga, vamos entregar as cinzas hoje nos pés do Senhor, para que Ele faça algo belo no lugar dessas cinzas. Diga para ela: deixa o Espírito Santo, através dessa palavra, começar a soprar essas cinzas que tem tentado tirar o teu brilho, que tem tentado tirar a tua alegria. Deixa, minha amiga, diz para ela: deixa, minha amiga, sacode a mão dela, diz: deixa o Espírito Santo soprar. Ele pode começar a soprar agora. Ele pode começar a soprar agora, antes do final da pregação. Timehai, Kikalasui Dibahasumi Kandahai, Tikalabasto e Kandarabasuri Mikandahai. Sopra, Espírito Santo, sopra as cinzas desse altar. Tekase Romia Suihai Ipacantarabai. Há tempo que você não tem um particular com Deus. Há tempo que tu não consegue entrar no Santo dos Santos. Essa noite tu vai entrar, porque o Espírito Santo já começou a soprar cinzas de altares aqui nesta noite. Você vai entender que algumas dessas decepções
são necessárias para te tornar a rainha respeitada, honrada, que o Senhor deseja que você seja. Algumas decepções na vida da gente são necessárias, porque sem elas a gente não se tornaria aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Não tem outro jeito. Crescer dói. Eu estou lendo um livro extraordinário, e o autor falou uma frase que eu fiquei muito brava com ele no começo. Quase não li mais o livro. Ele falou: se você espera fazer coisas grandes para Deus, se você espera ser alguém que vai além, se você espera ser grande no reino, aumente o limite da sua dor. Quanto de dor você está disposto a suportar? Forjar caráter dói. A lixa para o vaso ficar bonito, lisinho, também dói. É um processo. Mas a gente tem que estar disposto a vivê-lo. Se Deus me mostrasse, quando eu era só uma menina, uma moça, uma princesa ingênua, com tantos sonhos, com tantas expectativas para a vida, e desde menina, de moça, eu já sonhava em pregar a palavra de Deus. Eu sonhava, no tempo que eu estou vivendo hoje, que as nossas igrejas, especialmente a Assembleia de Deus, teriam um trabalho forte, teria trabalhos extraordinários para mulheres. Eu sonhava com isso, porque na minha época não tinha. Eu sonhava com seminários de mulher, eu sonhava com conferência de mulher. Ainda tem um sonho no meu coração, pelo menos uns 6, para mulheres que teriam oportunidade de se sentar para ouvir a palavra, para crescer na palavra. E eu rendia minha vida a Cristo ainda menina, e eu dizia: Senhor, eu quero fazer parte dessa geração, conta comigo. Mas eu não imaginava o processo que seria para chegar aqui. Eu não imaginava o processo que eu viveria, que eu passaria na pele, para estar aqui hoje ministrando para vocês. Eu não imaginava os desertos, os vales escuros, sombrios, as noites terríveis, que eu precisaria viver, para aprender na pele, para ter as marcas, como disse Paulo, do que Cristo é capaz de produzir na vida de alguém. Eu não imaginava as decepções que eu teria. Eu não imaginava as lágrimas que eu choraria. Não imaginava as frustrações, as decepções. Não podia imaginar. Mas hoje, aos meus 42 anos de idade, estou vivendo muito do que Deus já me prometeu, e sei que ainda tenho muito para viver. Ainda espero por promessas, guardo no coração, porque eu sei quem fez essas promessas. Mas eu posso dizer para vocês com toda a segurança, que se eu tivesse que viver tudo de novo, para conhecer Deus como eu conheço hoje, eu acho que eu teria que viver mesmo. Quando eu olho para trás, eu vejo que Ele não errou em nada. Ele acertou em tudo. Até nas dores, irmã Sara, até nas dores, até nas perdas, até nas piores frustrações, Ele acertou em tudo. Porque uma coisa eu posso te afirmar com certeza: Ele nunca me deixou passar sozinha. Porque senão eu não chegaria aqui hoje para falar para vocês com essa certeza e com essa convicção. Ele nunca me deixou viver as decepções sozinha. Todas as vezes que eu caí, todas as vezes que eu pensei, agora vai, mas não foi, que eu chorei, eu senti
o abraço dele me acalentar e dizer: eu estou contigo. Não desista agora, porque essa luta vai passar, esse vento vai passar, essa noite escura vai passar, e tu ainda vai cantar o hino da vitória, tu ainda vai dar testemunho da minha fidelidade. E é por isso que eu estou aqui hoje, pregando essa mensagem para você. Não estou pregando com o sentimento de alguém que leu uma história, mas com a convicção de alguém que viveu uma história, de alguém que já viveu vales escuros, de alguém que já chorou pedindo para o dia não clarear, mas de alguém que resolveu colocar as decepções e as cinzas aos pés do Senhor, e que enquanto aquilo ia sendo tratado, eu não fiquei dentro de casa chorando não, nem esperando alguém ter pena de mim. Eu disse: Senhor, talvez eu não esteja pronta e eu ainda não possa fazer grandes coisas, mas o que tu me mandar fazer eu vou. Se precisar limpar o banheiro da igreja, eu vou, eu quero ser útil. Porque enquanto você está fazendo alguma coisa, você está ocupada. E enquanto você está fazendo para o Senhor, a tua mente está com o Senhor, e Ele está trabalhando a teu favor, sabe? E aí Ele começou a me dar pequenos trabalhos. Isso é extraordinário, isso é processo. Isso é processo. Tem gente que quer começar grande e se arrebenta todo, porque não chega com experiência. Vai devagar, mas comece a fazer alguma coisa. Saia da mesmice e não fique parado. Vai ter um trabalho, vai ter um evento, se ofereça para ajudar. A minha filha tem um temperamento bem diferente do meu. Ela é mais reservada. Ela diz que eu sou muito caruda, chega assim na lata e vou falando. E ela é reservada, só vai falar se falar com ela. Então eu trabalho isso muito na Raquel, e eu falo sempre para ela. Então ela é temerosa às vezes com algumas coisas, né? Amanhã eu não tenho coragem, eu não vou lá falar isso. Eu falo: filha, o não você já tem. O não você já tem. Lute pelo sim. Faça alguma coisa, lute pelo sim. Olha, você acha que não vai dar? Não, ela é desde colégio, de faculdade, do trabalho. Não, a pessoa não vai deixar. Eu falei: então, não, você já tem. Pensa, seja inteligente, pede sabedoria para o Senhor, vai lá e luta por um sim. Mas e se ela disser não? E daí? Ficou na mesma, o que você perdeu? Nada. Mas vai que diz um sim. Você ganhou, valeu a pena. Você está entendendo? Você está entendendo? Lute pelo um sim. Sai do lugar. Mas eu vou lá falar com o pastor. Aí você já tem até a resposta que o pastor vai dizer. Você fantasia. Como é que você sabe o que ele vai dizer? Mas eu vou falar isso para a irmã Andréia. E se ela disser? Mas e se ela disser outra coisa? Não vai valer a pena? Não vai valer a pena? E aí a vida vai passando e você fica aí, porque tem o não e se conformou com o não. Pronto. Assim. E não vai lutar por um sim. O bom dos jovens é que eles aprendem rápido. A Raquel aprendeu isso e agora ela usa contra mim. Vocês não façam isso com as mães de vocês, princesa. Aí às vezes ela me pede umas coisas meio impossível, né? Fala: Raquel, você está me pedindo isso mesmo? Ela falou: a mãe que me ensinou que o não eu já tenho. Estou aí lutando por um sim, né, mãe? Vai que cola. Lute pelo um sim. Lute pelo um sim com Deus. Lute pelo um sim naquilo que você sonha fazer para Deus. Lute, mostre vontade. Deixe alguém saber que você tem vontade. Deixe alguém ver que dentro de você tem uma chama, um desejo de fazer algo para Deus. Deus se agrada disso. Lute pelo um sim. Saia do teu lugar e comece a fazer alguma coisa em nome de Jesus. Comece a se movimentar. Comece pequeno. Vá fazendo para Deus, vá aprendendo. E o Senhor vai te colocando em coisas maiores.
Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Começa sendo fiel nas pequenas coisas que Deus colocou na tua mão. Tem gente que não consegue ser fiel numa pequena tarefa que lhe é depositada. Como espera chegar a um lugar maior? Tem gente que desiste. Tem gente que é tão orgulhoso, arrogante e pensa que é humilde. Esse é o pior tipo de arrogância que existe. Não, mas eu sou tão humilde, daí se aproveita da minha humildade. Nada, uma arrogância ali dentro que mata. Olha, o pastor mandou fazer isso, você acredita? Eu sei fazer melhor do que a irmã que está lá. Mas você não está lá, não é? Não tem algum motivo para você não estar lá? Se a obra é de Deus, quem manda é Deus. Se não está lá, é porque não é o tempo seu de estar lá. Para de brigar, para de botar defeito nos outros, aceita. E vai ser fiel naquilo que o Senhor botou na sua mão. A maior prova de um chamado é ele saber ficar na posição que Deus botou naquele momento. A maior prova da unção de Deus na vida de Davi como rei foi ele ter a vida de Saul na mão, o Saul tentando matar ele, vamos deixar bem claro. Não estava só brabinho com ele, não estava só chateadinho, queria matar ele. Aí o Davi está lá mais para dentro da caverna, o Saul vem e vai dormir na boca da caverna. E sempre tem um secretário para dar conselho para a gente. É, bem intencionado. Chegou e falou: Davi, você não sabe, rapaz, o teu inimigo Saul está lá na boca da caverna. Deus entregou ele na tua mão. Ó, ainda usa o nome de Deus. Deus entregou ele na tua mão. Vai lá e mata, acaba com tudo, tu já se torna rei. É assim que Satanás faz com as propostas dele na nossa vida, para a gente não esperar o tempo de Deus. É agora, vai com tudo. Mas aí não é o tempo de Deus, se quebra todo. Mas o Davi é sábio, e ele diz: guarda-me o Senhor de tocar no seu ungido. Mas que ungido o que, Davi? O homem está endemoniado, querendo te matar. Que ungido? Você está entendendo? Quem tem mente de Deus, quem sabe esperar em Deus, não se atrapalha e não dá ouvido a qualquer um. E ele fala: não, se Deus disse que eu sou, é Deus que vai me levar, não é eu que vou tomar força. Você está entendendo? Se Deus diz que tem um projeto na tua vida, é Ele que vai fazer. É o tempo dEle, do jeito dEle. Você não precisa matar ninguém, pisar em ninguém, ferir ninguém. Deus tem um lugar que é só seu. Não precisa. O reino é muito grande. Tem muito lugar para muita gente trabalhar. Ninguém toma lugar de ninguém. Tira isso da sua cabeça. Ninguém toma lugar de ninguém. Queira ter o lugar que Deus tem para você nesse tempo, porque quando você cumprir esse tempo, é Ele que vai te colocar aonde Ele quer te colocar. Não precisa você se precipitar. Aí sabe o que acontece? Lia vai ter seu primeiro filho e vai chamar o nome dele como? Rubem, que quer dizer eis um filho. Olha aí, um filho, homem. Eis um filho. E ela dizia no seu coração: porque o Senhor atendeu a minha aflição, e agora meu marido vai me amar. Era essa a ideia dela ao ter um filho varão. A decepção bate a porta de novo, porque ele não amou. Escute. Mas ela vai conceber novamente, e ela vai ter um filho de novo. E ela vai chamar o nome dele de Simeão, que quer dizer ouvido, ouvindo. E ela diz: o Senhor ouviu que eu era desprezada, aborrecida, e me deu mais um filho. Sabe o que ela está aprendendo a fazer agora? Quando ela tem Simeão em diante, sabe o que ela está aprendendo a fazer, irmã Andréia? Ela está aprendendo a transformar a decepção dela num tempo de gratidão ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Sabe, o Senhor não está fazendo o que ela queria, mas Ele está fazendo outras coisas à volta dela. Você está entendendo o que Deus está falando aqui?
Talvez Ele ainda não deu exatamente o que você quer, porque você pensa que isso é o que vai te fazer feliz. Você acha que é assim que você vai se sentir realizada. Mas Ele que é Pai, está muito além da sua concepção. Se Ele te dá agora, Ele vai te estragar. Perdoa a minha franqueza, eu tenho que te entregar. Ele não vai te dar já. Mas Ele está fazendo outras coisas à tua volta e você não está percebendo para ser grata. Você está entendendo? Porque o teu foco está tão naquilo que você não está vendo o que Ele está fazendo enquanto você espera aquilo. Você está entendendo? E Ele está fazendo outras coisas à tua volta. Está fazendo. Aí a Lia começou a prestar atenção em volta. Eu pedi um filho e achei que o meu marido ia me amar. Ele não me amou. Mas agora o Senhor me deu o Simeão. E ela começa a ser grata ao Senhor, porque Ele ouviu o meu desprezo. Aí ela começa a desenvolver um relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer que ela vai ter mais um filho. E tudo filho homem. Olha. E ela vai colocar o nome dele Levi, que quer dizer junto, unido. Desta vez o meu marido vai se juntar a mim, porque 3 filhos eu lhe dei. É a esperança dela. Mas de novo não vai acontecer o que ela quer. Ele não vai se juntar a ela. Ele vai continuar tendo uma afeição diferenciada por Raquel. Mas não vai parar aí. Vai nascer o 4º filho de Lia. E ela vai colocar o nome dele Judá, que quer dizer louvor. Olha, no meio das decepções, ela aprendeu a adorar, a louvar e a agradecer. E quando nasce o Judá, e ela coloca o nome dele louvor, ela para e diz assim: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Olha, aqui ela está começando a entender o negócio. Aqui ela já está começando a passar de princesa para rainha. Aqui ela já está sendo promovida. Olha, aqui ela já aprendeu a tratar a decepção. A decepção já não está mais mantendo ela frustrada, sombria, entristecida. Nasce o 4º filho e ela diz: esse será louvor, e desta vez eu louvarei ao Senhor. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Vai esperar até quando para começar a louvar? Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Judá, é Lia que é mãe de Judá, dos 12 filhos de Jacó, que se tornariam os 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel. O Judá vem de Lia. É como Deus deixando a assinatura dele no negócio. E dizendo, pode ter filho com a amada, com a querida. Todos eles tiveram umas histórias extraordinárias. Mas o Criador, o Salvador do mundo, vai vir da geração da desprezada. Ele vai vir de Judá, que é descendente de Lia. Você está entendendo o negócio que Deus está fazendo? No meio do embaraço todo, Ele está desembaraçando, Ele está alinhando, está colocando em ordem, está pegando o caos e fazendo um jardim florido. Aí ela fica louvando ao Senhor, louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas parece que aqui a história de Lia entra num certo declínio, pastor. Porque daí diz assim: e cessou de gerar filhos. Parou. Aí as servas começam a ter filhos. Não nasce mais filho a Lia. Escute, é para você mesmo agora. É para você, rainha, agora que eu vou falar. Que já tem uma certa experiência com Deus. Sabe? É para você que já aprendeu a lidar com as decepções. Aprendeu a louvar, adorar, se relacionar. Vai um tempo, mas daqui a pouco começa a pensar tudo de novo no que ficou para trás. Começa a olhar de novo à volta e dizer: puxa vida. Mas o tempo passa e parece que as coisas não mudam. O tempo está passando
E o Jacó ainda não me ama. A minha irmã ainda não está. O tempo está passando. E parece que as minhas decepções só aumentam. Aí ela se volta para o Senhor. Ah, que conselho extraordinário que Deus nos dá através da história dessa mulher nessa noite. Aí ela se volta para o Senhor em oração. E ela vai buscar ao Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque depois ela vai voltar a gerar filhos. Ainda tem Isacar, Zebulon e Diná para nascer. Ela vai buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque depois que ela vai buscar ao Senhor, a Bíblia vai dizer de novo: e o Senhor abriu novamente a sua madre. Depois que ela vai clamar, a Bíblia vai dizer: e o Senhor ouviu a sua oração. E ela vai gerar. E aí vai nascer quem? Isacar, que quer dizer galardão. E ela vai dizer: Deus tem me dado o meu galardão. Ela aprendeu a ver o que Deus estava fazendo e estava dando a ela no meio das frustrações da vida. Depois de Isacar, ela ainda vai ter Zebulon, que quer dizer morada. E ela vai dizer: olha, depois de 6 filhos homens, dessa vez o meu marido vai querer morar comigo. E aí, irmã Sara? Pois não é que o homem não vai? Ela já é uma rainha, honrada, mãe de 6 filhos homens. Depois vai ter mais uma menina chamada Diná. E ele não vai ver o valor, a beleza que Lia tinha, ele nunca descobriu. Aí a gente olha para a história dela, enquanto eu lia mais uma vez hoje à tarde esse texto e falava para o Senhor: como é que eu vou pregar uma mensagem dessa? Como é que eu vou pregar um negócio desse para as irmãs, Senhor? A mulher é decepcionada a vida inteira, e daí? Eu estava falando assim com o Senhor hoje à tarde. Como é que a gente vai concluir uma pregação sem um final feliz? Como é que você vai concluir uma mensagem e dizer: irmãs, acredite, não desista, se ela é decepcionada a vida inteira? Sabe quando Deus te mostra alguma coisa na palavra que você nunca tinha percebido? Que você já leu e nunca percebeu? Ele fez isso comigo hoje à tarde. E por um momento eu ouvi a voz dele e falou assim: Sara, Sara, desse jeito. Presta atenção nos sinais. Escuta o que eu quero falar. Aí eu parei de novo, abri a Bíblia de volta, falei: vou ler tudo de novo. Eu não percebi alguma coisa, eu vou ler de novo o texto, porque eu passei batido em alguma coisa. O que Deus está falando? Sara, Sara, presta atenção nos sinais. Voltei lá de novo e comecei a ler de novo toda a história, e fui lendo. Opa! Aí o Senhor disse: para aí. No começo eu falei para vocês que ela foi usada pelo pai, desprezada e invejada pela irmã e rejeitada pelo marido, não foi? Aí o Senhor disse para mim: tu não percebe na história dela como eu vim amarrando os negócios? Como eu vim amarrando as pontas e fui dando um nozinho, fazendo um lacinho em cada coisinha da história? Eu fiquei olhando. Aí o Senhor disse: chegou o dia que eu tirei Lia de perto do pai enganador dela. Chegou o dia que eu falei para Jacó: sai daí e volta lá para a tua terra. Eu estava começando a tratar a história de Lia. Eu estava começando a fazer ela deixar para trás um pai que cada vez que ela olhava para a cara,
ela lembrava, ele me trocou, ele me vendeu, ele me negociou, ele não viu o meu valor. Estava na hora dela esquecer esse passado. E eu falei, meu Deus, é verdade. Aí eu fui ler, quando o Senhor aparece a Jacó e diz, volta para a tua terra. E aí na sequência a Bíblia diz assim, e ele chamou as suas esposas, Lia e Raquel, e comunicou a elas o que ele haveria de fazer. Aí eu continuei lendo. E aí assim, ó, é lindo demais. Volta lá comigo no 29. Capítulo 31. E o verso 14. O verso 13 diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde tu ergueste uma coluna e ungiste, e onde fizeste um voto. Levanta-te agora e sai dessa terra, e volta para a tua terra, tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e disseram, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeira, pois vendeu-nos, e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, agora é nossa, e de nossos filhos. Agora pois, faze tudo o que Deus tem te dito. Aí eu fiquei olhando, e eu falei, olha, nesse exato momento Deus estava reconciliando as irmãs. Nesse exato momento Deus estava fazendo as duas sentar junto, e ouvir da boca do marido que eles tinham que sair daquela terra, deixar para trás aquela terra. E agora as duas não estão mais brigando. A partir deste momento elas estão entrando em concordância, e as duas respondem ao seu marido, faze tudo o que o Senhor te mandou. Agora as duas estão juntas de novo. Deus está restaurando a comunicação, Deus está restaurando. Deus está fazendo Raquel agora respeitar Lia. Deus está fazendo ela conversar com a irmã e entrar em consenso com ela agora. Eu falei, meu Deus, é verdade. Mas o Jacó ainda não honrou a Lia. Ela esperou tanto por isso, mas ele não honrou a Lia. Ainda não dá para mim fechar essa mensagem com uma história feliz, Senhor. E ele disse, olha, vamos para o final da história dela, porque o fim é melhor que o começo. Olha para a irmã que está do teu lado e diz isso para ela, diz, o fim é melhor do que o começo. Então descansa. O fim é melhor do que o começo. A tua história ainda não acabou. O fim é melhor do que o começo. A tua história ainda não acabou. Peraí, o fim ainda é melhor do que o começo. E a palavra de Deus diz assim, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Peraí, o fim é melhor do que o começo. E aí eu fiquei pensando, mas por que isso? Aí eu continuei lendo, e fui lendo Gênesis, e fui lendo. Aí você vai encontrar que a Raquel vai morrer no parto do segundo filho, Benjamim, não é assim? Vai ser sepultada no caminho de Betel, não é assim? É. Vamos fazer uma coluna de pedra em monumento ao seu nome. Ali ainda vai continuar mais um bocado na história. Agora já não tem mais Raquel. Tem um tempo de Deus para todas as coisas. O problema é que a gente se precipita e não sabe esperar o tempo. O fim é melhor do que o começo. Guarde essa palavra hoje. Você precisa sair daqui com ela na mente hoje. O fim é melhor do que o começo. Pode ter começado tudo embaralhado, tudo emaranhado, pode começar tudo errado. Se você colocar os pés do Senhor, Ele vai arrumar o final dessa história. Ele vai arrumar o final dessa história. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Há histórias que vão ter um final feliz. Há histórias que o final vai ser mudado hoje. Até hoje não deu, mas o final vai ser diferente do que você imagina. Quando chega lá no final da história de Jacó, ali
Lia vai morrer em paz, não é nenhuma morte traumatizante, ela vai morrer naturalmente. E lá no final da história de Jacó, capítulo 49, e o verso 29 diz assim, Jacó falando, prestes a morrer. Depois ordenou-lhes e disse, Jacó falando aos seus filhos, eu vou me congregar ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está de frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. Você está entendendo? Antes dela morrer, ela teve a honra de ser a esposa verdadeira que ela sempre foi. E é Lia que vai para o túmulo da família. Você está entendendo a honra de Deus? É Lia que vai para o lugar da esposa legítima. É Lia que vai ser honrada sendo sepultada junto de Abraão e Sara, de Isaque e Rebeca, e Jacó e Lia. A história da paixão era com Raquel, mas a história da honra ficou com Lia. Você está entendendo o negócio? Foi ali que eu sepultei Lia. Diz para mim que o sentimento não tinha mudado, porque ele diz, é lá que eu quero que vocês me sepulte, porque é ao lado dela que eu vou descansar. Ele não mandou voltar no caminho e sepultar ele junto a Raquel, nem que seja lá no final. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Não, deixa eu perguntar, você está entendendo? Ele não deixa acabar de qualquer jeito a história de alguém que bota nos pés dele. Ele não deixa terminar de qualquer jeito aquilo que você rende aos pés dele no altar. Ele não deixa sofrer vergonha a história que você entrega nas mãos dele e diz, Deus, eu confio em ti. Ao homem é impossível, mas para ti é possível, e eu estou confiando que o Senhor vai me honrar. Fica de pé adorando. Chamando e derramando rimiahai. Rakamando ribicandi rimiassou iahai. Não tem história que termine mal quando você entrega nas mãos do Senhor. De princesa decepcionada, a história dela acaba como uma rainha respeitada, como uma rainha honrada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito séria, antes de nós orarmos. Moças, princesas que estão aqui, que estão me ouvindo hoje, e eu achei tão linda a ideia dessa conferência para princesas e rainhas, essa junção de geração, uma aprendendo com a outra, uma amando a outra, uma ajudando a outra. Deixa eu dizer um negócio para vocês, princesas. A lei da semeadura é algo extraordinário, que a gente precisa compreender. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Tem gente que não entende, né, pastor Daniel, isso? Em todas as esferas da vida, não entende, pensa que entende, mas não entende. Tem gente que até peca premeditadamente, dizendo assim, mas Jesus é misericordioso, depois eu vou pedir perdão, Ele me perdoa. Se você se arrepender de fato, Ele vai te perdoar a culpa do pecado que você fez, mas a semeadura, você está entendendo? Então, princesas que estão me ouvindo aqui hoje, moças,
Vocês ainda têm uma vida toda pela frente. Preste atenção na semeadura que vocês estão fazendo. Deus me revelou isso e me fez entender muito cedo na minha história. Moça ainda eu pensava, quando vinha algum convite, as meninas da escola e aquela coisa, vamos, eu pensava, vocês acreditam, eu dizia assim, meu Deus, mas um dia eu vou me casar, um dia eu vou ter uma filha. Eu pensava isso. Esse é um dos privilégios de ser criado na igreja, né? E eu pensava, eu vou fazer agora para minha mãe, ela não está sabendo, ela não vai ver, mas um dia eu vou ter uma filha, porque eu queria muito ter uma filha menina. Eu vou ter uma filha, e eu vou ter deixado um legado, uma semeadura de desobediência, de desonra para minha mãe. Eu vou colher, não vou não. Quantas coisas eu não fiz, não porque eu era boazinha, mas porque eu tinha temor da palavra do Senhor. E eu dizia, eu não vou fazer não, porque um dia Deus vai me honrar. Um dia, lá na frente. Tem gente que não pensa a longo prazo. Jesus pode vir hoje, louvado seja Ele, mas e se o tempo passar e se demorar mais um pouquinho? O que você está semeando? O que você está semeando, moça, princesa? Que rainha você quer se tornar? Um dia você vai olhar para trás e você vai lembrar dessa mensagem hoje. Você vai lembrar que Deus te falou hoje. Preste atenção no que você está semeando. Você, rainha, que está aqui olhando para mim, que já tem experiências da vida, já passou por tantas frustrações, tantas decepções, mas venceu, está vencendo. Chegou aqui porque está vencendo. Escute o que eu vou lhe falar. Está um legado que você está deixando na tua história. Você querendo ou não, você está deixando um legado atrás de você. Escute, irmã, escute. Vó, como você quer ser lembrada o dia que o Senhor te chamar para a eternidade? Ai, irmã Sara, por que falar um negócio desse? Porque quase ninguém fala. E porque a gente evita pensar. Ninguém gosta de pensar nisso. Mas um dia Deus ministrou isso no meu coração. E sabe o que Ele me disse? Fala para minhas servas. Fala para elas como elas querem ser lembradas quando eu chamar elas para a eternidade. Fala para elas, porque elas ainda estão vivas, ainda dá para corrigir algumas rotas, ainda dá para corrigir algumas histórias. Ei, rainhas, hoje ainda dá para corrigir rota, você sabia? O dia que Deus ministrou isso para mim, irmãs, eu olhei para trás na minha história e ainda tinha umas coisas que eu tinha que arrumar, porque o dia que o Senhor me levar dessa terra, e se Ele não voltar, eu vou viver até 130 anos. É o meu sonho. Sonho alto. Não é assim que a gente é ensinado? Sonho com as estrelas para alcançar no mínimo as nuvens. Eu sonho pelo menos com 130 para viver até 100. É meu sonho. Se Jesus não voltar, vou viver até 130. Entendeu? Eu comecei a olhar para trás na minha história. E eu falei, como eu quero ser lembrada. Irmãs, eu não quero que digam grandes coisas a respeito de mim, não. Mas eu sonho que se Jesus não voltar e eu for antes, a minha filha pelo menos possa olhar para a minha história e para quem ela falar de mim, ela possa dizer, a minha mãe foi uma mulher de Deus. A minha mãe foi uma mulher que honrou o Senhor na terra. Aquelas que eu convivi, as minhas alunas, as irmãs que me conheceram, as meninas que eu abracei, as moças para quem eu ensinei, para quem eu preguei, eu espero que elas possam dizer um dia, a irmã Sara fez diferença na minha história. O abraço dela, o sorriso dela, o jeito dela me inspirou a ser uma crente melhor. Hoje Deus te dá a oportunidade, princesa, de ver o que você vai semear para o teu futuro. E hoje Deus te dá a oportunidade, rainha, de olhar para tudo o que você já viveu, todas as decepções que você já teve, o que você fez com ela, e pensar no legado que você está deixando, e arrumar algumas rotas. Dá para abraçar ainda aquela filha, aquele filho de um jeito diferente. Eu abracei minha filha e pedi perdão por algumas coisas que eu não devia ter falado.
E sabe o que eu penso? Que eu estou deixando um legado para Raquel, que pedir perdão é um ato lindo, que saber pedir desculpa e se humilhar é algo maravilhoso. Eu estou ensinando para ela que saber voltar atrás e dizer que às vezes a gente erra também, como mãe, tentando acertar a gente erra, é algo honroso, para que um dia ela possa praticar isso também na história dela. Nós vamos orar agora. Ora mandarai. Eu queria que você fechasse os olhos só por um minuto. Quando você fecha os olhos e a gente pede para você fechar, é para que você não preste atenção em mais nada, mas para que você foque naquilo que o Senhor está ministrando nesse momento. Você que é uma princesa, pense, o que você está semeando hoje? Porque dá tempo de você corrigir a rota e começar a fazer algo diferente, minha linda, porque Deus tem algo lindo reservado para você. Não seja um atrapalho, um empecilho aos projetos de Deus na tua história. Você, rainha que está me ouvindo, olha para o legado que você está deixando, olha para tudo que você já passou, escute o que o Espírito Santo está ministrando no teu coração agora, que dá para você corrigir. Amai, andoriai. Enquanto você medita e ora no Espírito e vai pedindo sabedoria para Ele, eu quero perguntar se tem alguma mulher aqui, seja princesa, seja rainha, que hoje ouviu a voz de Deus nesta palavra e quer render a sua vida a Cristo, entregar a sua vida por completo a Ele e dizer: missionária Sara, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu já tive tantas decepções na minha vida, mas eu aprendi que a história de Lia, que Deus pode endireitar o final da história. Se você quiser aprender a mudar o final da tua história, comece hoje fazendo uma entrega, comece hoje adorando e louvando a Deus, comece hoje glorificando o nome do Senhor. Tem alguém aqui? Onde está você? Levante a sua mão. Eu quero orar por você que quer fazer essa decisão de fé e de coragem hoje, e render a tua vida a Cristo hoje. Tem alguém aqui para fazer essa entrega? Missionária, eu tenho minha religião, eu respeito você de todo o meu coração, mas religião não pode levar ninguém para o céu. O que te leva para o céu é a tua entrega a Cristo, é a tua rendição a Cristo, é você dar liberdade para Cristo reinar na tua vida, é você recebê-lo como Senhor e Salvador da tua história. Tem alguém aqui? Levante a sua mão que eu quero orar especialmente por você. Eu quero pedir para Deus mudar a tua história hoje.